Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, uma gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e a minha gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito conosco. Fazendo um teste aqui só do áudio com a vídeo, né? Tá bom? Estamos aqui dentro do quadro estudando juntos, tá bom? E vamos aqui estar considerando, né, ou conhecendo, até melhor dizendo, o conteúdo da lição número 13, a última lição desse trimestre, em que foi focado ali parte do livro de Ruth e, por último, o livro de Esther, onde estaremos encerrando aqui na 13ª lição, tá bom? Antes disso, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, pedimos perdão, nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor há de vir buscar cada um de nós, teu povo, tua igreja. Nos abençoa, Senhor, durante esse período em que aqui estaremos encerrando mais um trimestre. Ó Pai, só temos que agradecer a Ti por cada lição, Senhor, e pedir a Tua bênção na continuação também desta lição aqui, respeito ao conhecimento desse conteúdo. Esther, a portadora de boas novas. Faz isso, Pai, o que nós te pedimos, e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Está aqui abrindo o PowerPoint. Texto áureo. E para os judeus houve luz e alegria, gozo e honra. Observe as características do efeito de pregarmos o Evangelho, pregarmos as boas novas de salvação. Evangelho quer dizer isso. Boas novas. E a boa novas que nós temos, ela é o Senhor Jesus. Observe o versículo bíblico de Esther. E para os judeus, para quem? Para quem ouviu as boas novas, para quem recebeu a notícia, né, do cancelamento ou de um edito que possibilitaria eles a poder se defender, para que aquele decreto que outrora era motivo de tristeza, agora para eles a nova e a boa notícia dada por Esther era motivo de luz, alegria e gozo e honra. E é isso que o Evangelho nos produz. O Evangelho ele nos produz. O Evangelho ele nos produz luz, direção, passamos a andar na luz do Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele fez com que a sua luz resplandecesse em nosso coração, diz Paulo. Alegria, gozo e também honra. Não sermos mais tidos por Deus como inimigos, mas até mesmo como amigos, sendo também filho de Deus pela fé, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verdade prática diz: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo e humilhação em honra. Essa é o efeito da boa nova de salvação. Leitura bíblica em classe, Esther 8, 4 a 8, 9, 29, 31, 10, de 1 a 3. Estendeu o rei para Esther o cedro de ouro. Então Esther se levantou, se pôs em pé perante o rei e disse: se bem me parecer ao rei, se eu achei graça perante ele,
E se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revogue as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o Agadita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? Como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero, a rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Depois disso, escreveu a rainha Esté, filha de Abigail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força para confirmarem, segunda vez, esta carta de Purim. Mandaram carta a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade. Para confirmar estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu e a rainha Esté lhe tinha estabelecido, como ele mesmo já o tinha estabelecido, sobre si, sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra, sobre as ilhas do mar, todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu porventura, não está escrito no livro das crônicas do rei da Média e da Pérsia, porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão dos seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Introdução: o drama dos judeus nos dias do rei Assuero estava chegando ao fim. O rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para as comunidades judaicas de todas as províncias persas. Ester agiu como difusora de boas novas. Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. O pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. A humildade de Ester e sua súplica. Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto, redigido por Amã e assinado com seu anel. No dia 13 do 12º mês, mês de Adar, entre fevereiro e março de nosso calendário. Os inimigos dos judeus poderiam matá-los em todas as 127 províncias do extenso Império Persa. O que poderia ser feito para evitar esse extermínio em massa? De maneira reverente, com toda humildade, até suplicou ao rei que revogasse sua ordem, pondo fim ao intento de Amã. Assuero fez ver a rainha que já havia tomado as medidas que estavam ao seu alcance, como o enforcamento de Amã, mas que não poderia revogar o decreto assinado. Havia ainda um desafio para os judeus. Confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. O texto, ele fala, né? Ele está da realidade, né, de que ainda que eles tivessem ali a condição de defesa, algo que o favoreceria diante de um decreto, né, de morte contra aqueles que se levantariam contra eles, isso reflete em analogia a questão de quando recebemos a boa nova. Quando voltamos para o Senhor e para a sua palavra. Não vai faltar aqueles que serão, né, contra nós, que investirão contra nós. Então temos pelo menos 3 inimigos: a carne, o diabo e o mundo. Porém, a boa nova é que nenhuma delas, nenhuma ferramenta prosperará contra aqueles que confiam no Senhor. É assim a nossa vida cristã, que ainda que tenhamos, através dessa boa nova, a luz, a alegria, o gozo e a honra
sermos chamados filhos de Deus, isso não nos isenta dos embates desta vida. Porém, certo é que nós já somos mais do que vencedores. Segundo ponto, segurança jurídica. Apesar de todos os aspectos tirânicos, autoritário, excêntrico dos reis da Pérsia, como o próprio Assuero, havia um limite para suas ações. O império da lei, dos medos de Pérsia, Dario, pai de Assuero, viveu uma experiência parecida e não violou a norma. Mesmo estimando muito Daniel, não pôde livrá-lo da cova dos leões. Em qualquer nação, todo deve estar sujeito a leis. Jesus deu-nos esse exemplo. Em país democrático, como o Brasil, todos os aspectos da vida pública e privada são regrados por um ordenamento jurídico sob a Constituição que a todos vincula. A questão que precisamos ter em mente é somente tudo aquilo que não afetar a priori os princípios do eterno, mandamentos de Deus em morais, princípios morais, espirituais, nós teremos que nos submeter quando essas leis, esses decretos não afetarem a cada um de nós quanto a isso. Porque em primeiro lugar está Deus. Maior é o Senhor do que a leis feita pelos homens de maneira injusta. Isso é necessário para que haja previsibilidade e segurança jurídica. Nenhuma pessoa ou poder está acima da Constituição Federal. Ninguém pode agir de modo a violá-la. As alterações constitucionais, por si somente, podem ser feitas pelo parlamento, onde atuam os representantes eleitos pelo povo. Essa, pelo menos, é a moldura constitucional. Oremos pelas autoridades de nosso país. O direito de defesa. Assuero não podia revogar seu decreto, mas emitiu outro, uma espécie de contra-ordem, que permitia aos judeus exercer o seu direito de defesa diante do seu inimigo no dia assinalado no decreto anterior. O texto nos faz entender que havia em todo o reino grupos sistemáticos hostis aos judeus. Não era, portanto, uma vingança gratuita e indiscriminada. A ordem foi enviada para toda a província e produziu muita alegria entre os judeus e temor em todos os povos. Que agora não era questão de Israel. Agora era questão do seu próprio Deus. A própria virada em que se deu diante do primeiro decreto e agora com esse segundo, todos entendiam isso, que agora não é Israel, não é o povo judeu, é o próprio Deus que iria pelejar por eles, dado o fato do testemunho do que Deus já tinha realizado por Israel. Por isso que para os judeus foi alegria e para o povo foi temor. Muitos chegaram a se tornar judeus. No dia da pretendida matança, aconteceu o contrário do que esperavam os inimigos. Os judeus se assenhorearam deles, inclusive ajudados pelos nobres, todos os maiorais das províncias que havia ouvido falar de Mardoqueu e o temiam. Somente na cidade de Susa foram mortos 500 homens, incluindo os 10 filhos de Amã, 75.000 em todo o reino persa. No dia seguinte, mais 300 mortos na cidade de Susa. Segundo ponto, a rainha Esther escreve boa notícia para o seu povo, a comemoração dos judeus. O dia 14 do 12º mês foi de grande festa para os judeus de todo o Império Persa. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu, precisava ficar marcado. Mardoqueu registrou os fatos, escreveu cartas para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, a festa de Purim. Amã havia lançado sorte para matar os judeus no dia 13. Agora, o dia 14 seria estabelecido como o dia da festa, o feriado nacional a ser inscrito na história judaica para comemorar o livramento que Deus dera ao povo judeu. Segundo subponto, a carta e o decreto de Esther. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Esther e o primo escreveram uma segunda carta confirmando a instituição da festa de Purim. 2 dias
de duração. Era a primeira vez que a rainha Esther se dirigia a seu povo. Ao sair de sua pena, a instituição da festa estava fundamentada agora em um decreto real. A festa entrou definitivamente no calendário judeu e é comemorada até o dia de hoje. A exaltação de Mardoqueu. Assuero conhecia Mardoqueu, mas não sabia de seu parentesco com a rainha Esther, até a denúncia dos malfeitos de Amã. Esther diz que foi naquele dia que Mardoqueu compareceu à presença do rei, porque Esther revelou que ele era seu parente. Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Amã, e Esther o pôs sobre a casa do Agagita, mas ainda não era tudo. Depois da morte dos inimigos judeus, Assuero engrandeceu ainda mais o Mardoqueu, pondo-lhe como o segundo maior do reino, posição que era ocupada por Amã. O relato bíblico se encerra com um testemunho notável de Mardoqueu. Ele foi um homem público, exemplar e próspero, trabalhando para o bem de todo o seu povo. Vamos prosseguir. Terceiro ponto, a mulher chamada por Deus para ser relevante no mundo. Uma mulher notável. Mardoqueu e Esther exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa, principalmente em relação ao povo judeu. Para isso não foi preciso disputa ou invenção de papéis. Esther chegou ao cargo de rainha sob profundo respeito, obediência e honra ao primo Mardoqueu, que lhe havia criado como filho. Na condição de rainha, soube ser humilde, prudente e muito equilibrada. A forma como se dirigia e honrava Assuero contrastava com a atitude irreverente de Vasti. A firmeza moral de Esther fez dela uma mulher notável. Ela entendeu o propósito de Deus para a sua vida. A Abanal, guerra dos sexos. Deus não entra em disputas banais, como a tal guerra dos sexos, que visa instilar ódio e aversão entre homens e mulheres. O Criador nos fez macho e fêmea, com constituição e papéis distintos, os quais estão claramente revelados na Escritura. No final, julgará a todos conforme a lei perfeita e justa que estabeleceu. Deus não é afetado por partidarismo e ideologias sexistas. Por isso chama homens e mulheres por serem relevantes no mundo. A mulher tem muito a contribuir no reino de Deus e no bem-estar de toda a sociedade. Aqui é importante, amados, considerarmos que, desde o princípio de tudo, o que diz respeito ao papel de Esther, a carreira de Esther, ela foi oriunda, teve a sua origem nos atos providenciais de Deus. Não foi de qualquer mérito. Primeiro, Mardoqueu escreveu ela entre as moças, no princípio, quando foi escolhida pelo rei. Ser escolhida pelo rei também não foi a questão da beleza de Esther. A questão dela estar perfumada, preparada para aquele momento. Ainda que a Bíblia diz que ela era formosa. Mas sabemos pela Escritura, amados, que foi Deus. Tudo foi Deus. E aí Esther alcançou esse patamar de rainha da Pérsia. Porém, ela estava ali como um instrumento de Deus no curso dos acontecimentos, como nós consideramos nas lições anteriores. Disso não se fez dela maior do que Mardoqueu e muito menos menor do que Mardoqueu. Ela apenas ocupou e realizou, exerceu com excelência aquilo pela qual Deus tinha proposto para Esther. Se não fosse Esther, poderia ser outra. Isso nos faz lembrar as palavras do anjo Gabriel
a Maria, quando anunciando sobre aquela semente em seu ventre. Ele disse: agraciada, Maria, serás dentre as mulheres. Ou seja, quando ele diz agraciada, é porque ela foi escolhida por Deus para ser aquela por onde viria o Salvador do mundo. Não foi mérito. Agraciada, foi uma graça que ela receberia em virtude disso. Essa graça, né? Esse favor imerecido, essa honra, esse privilégio, né, seria realmente um fato. Aonde? Dentre as demais mulheres. Então, o fato de a mulher ser usada por Deus não a faz superior ao homem, e muito menos o homem a mulher, com quem quer que seja. A questão toda é que a glória é somente de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. E vemos pelas atitudes de Esther que ela compreendeu tudo isso. Nada disso mudou o seu caráter, nada disso mudou a condição de serva e de uma mulher, de uma moça humilde e simples, com respeito a todo o percurso, tudo o que aconteceu. A resistência dela contra a ordem de Mardoqueu estava restritamente ligada ao que nós consideramos alguns pontos anteriores, por conta da lei, que não afetava e não feria a lei de Deus. Mas Esther, ela considerou as palavras, né, na réplica de de Mardoqueu, e ela deu curso àquilo que já tinha sido estabelecido por Deus. Por isso é que é melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. Esse versículo se encontra no meio das Escrituras, no meio, bem no centro, Salmo 118. Eu só não vou me lembrar o versículo agora, mas está lá, se eu não me engano é versículo 8. Vamos ver? Salmo 108, 118, melhor dizendo, né? Salmo 118, versículo 8. Ó. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar no homem. Outra tradução diz: é melhor confiar em Deus do que no homem. Esse versículo, ainda que seja o Salmo 118, versículo 8, de todo os versículos da Bíblia, esse é o central da Escritura. Confiar unicamente em Deus. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Terceiro subponto, contexto cristão. Além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres exerceram papéis importantes em toda a história da igreja, tais como Catarina Vombora, Susan Wesley, Sarah Qualley, Corre T. Bull, eu não vou saber falar esse nome, né? Ruth Graham. No contexto assembleano, Celina Martins Albuquerque, Lina Nistrom, Zélia Brito, Frida Vingre, Signe Calkson, Elizabeth Nordundi, Florência Silva Pereira, Albertina Bezerra Barreto, Ruth Doris Lemos, Wanda Freire Costa, dentre todas as outras. Muitas mulheres notáveis permanecem em atuação em solo brasileiro e em todo o mundo. E tudo isso por quê? Pela providência de Deus. Pela única escolha e a condição que próprio Senhor faz com que isso aconteça. E que nos leva a considerar a luz de Esther que não é motivo para buscar qualquer mérito ou se achar maior do que ninguém. Oxalá e bem-aventurada aquela mulher que compreende isso e que não busca estar atrás de título. É melhor ser um instrumento da mão do Senhor, ainda que seu nome não seja divulgado, como aquela moça na casa de Amã, né?
como diz 2 Reis capítulo 5, mas ela estava dentro do propósito e cumpriu o que caberia a ela. Ao Senhor seja a honra, ao Senhor seja a glória e também o louvor. Vamos ver aqui a conclusão, né? Com alegria e gratidão estamos concluindo o estudo do livro de Ruth e Esther. Acima do papel humano visto nessa história, a providência divina é contemplada do começo ao fim. O Deus que tudo provê continua agindo em favor do seu povo. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe e cumprimos aí estudando junto, né, e nessa leitura do conteúdo, o que esse quadro está proposto. Justamente isso. Trazer o conteúdo, e o tempo aqui foi bem ínfimo do que os demais que acabamos de comentar um pouco mais, e com certeza, né, nós estamos aqui para seguir, né, as correntes e os desígnios da vontade de Deus. Se Ele nos der graça para falar alguma coisa, nós falamos e nós refletimos, nós nos fortalecemos através dessa reflexão, né? E, por certo, pela graça de Deus, haveremos de crescer um pouco mais também no conhecimento. Amém? Um abraço a todos.